Bom dia, pessoal, tudo jóia? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou especializando do terceiro ano. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito frequente, que são as degenerações corneanas. Então aqui está um sumário falando sobre as várias degenerações que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre as degenerações relacionadas à idade, que é o arco senil, a degeneração olímpica de voo, a córnea farinata, a degeneração em couro de crocodilo, a ceratopatia lipídica, ceratopatia em faixa, a degeneração esferoidal e a degeneração nodular de Salzmann. A gente vai hoje começar falando sobre o arco senil, que também é chamado de arcos lipoides, ou também pode ser chamado também de gerontoxon. Ele é uma degeneração bilateral, ela é a opacidade periférica mais comum de todas, é muito frequente, a gente vê nos próprios pacientes do nosso ambulatório. Ela é causada por uma deposição de lipídio no estroma, e nós vemos que ela circunda a córnea 360 graus, porém ela começa superior e inferiormente, com uma faixa de aproximadamente 1 milímetro, e aqui nós vemos que ela é mais larga no meridiano vertical. Então aqui na parte vertical a gente vê que ela é mais larga do que no meridiano horizontal. Tem cerca de 1 milímetro, é 360, mas ela começa superior e inferior. Depois ela faz esse arco 360. E ela tem uma faixa clara entre a esclera e entre essa própria degeneração. A gente não sabe bem porquê, mas só que nós sabemos que na periferia da córnea a gente não tem a camada de Baumann e a DCM. A gente acha que pode ser por causa que, pelo fato de não ter essas duas camadas, de ser como se fosse isso ser como se fosse uma barreira, hein? Certo? E a gente tem que também pensar quando nós temos o arco lipoide, que é quando nós temos o mesmo arco senil, né? É muito semelhante, mas é principalmente em pessoas mais novas, abaixo de 40 anos, e a gente tem que pensar que esses pacientes possuem uma dislipidemia e não tem que fazer tratamento, o paciente é assintomático, e é isso. Agora a gente vai falar sobre a degeneração olímpica de voo. Ela é uma condição usual e também inócua. Ela é mais comum em mulheres acima dos 40 anos. Os livros falam que pode ter uma prevalência de até 60%. Ela é uma degeneração elastótica, e ela fica principalmente na faixa interpalpebral, principalmente na área nasal, às 3 e às 6 horas, mas é principalmente na área nasal. E ela tem dois tipos, tem a tipo 1 e tem a tipo 2. A tipo 1 é essa da foto de cima, que você vê que tem uma área de córnea clara entre a própria degeneração e entre a própria lesão. E nós temos um aspecto aqui, que não sei se está dando para vocês verem na foto, que eles descrevem como se fosse queijo suíço, que fica com vários buraquinhos. Já a tipo 2, ela pode ter ou pode não ter essa área de córnea clara. É mais frequente que não tenha. E ela não tem esse aspecto de queijo, não. Ela é como se fosse mais leitosa. Ok? E é também assintomático e não tem que fazer nenhum tratamento. A gente tem também a córnea farinata, que é uma condição muito frequente também, mas que passa muitas das vezes batidos, porque a gente tem que ver no próprio ambulatório com muita descrição, com muito detalhe, se não passa batido mesmo. Ela é bilateral, inócua, muito comum. Ela é causada por depósitos estromais profundos. A gente vai ver que a maioria dessas degenerações, elas ficam no estroma, né? Ela fica mais no centro, e a gente vê ela mais facilmente quando a gente faz a retroiluminação da íris, né? Aqui a gente viu
que nós fizemos a retro, né, iluminação, viu que a gente está cheio de depósitos, como se fosse uma farinhazinha, vários pontinhos. Aqui também quando fez o corte, ó, alguns pontinhos aqui demonstrando a córnea farinata. E também o paciente é assintomático e não é necessário fazer nenhum tratamento. A gente tem também a degeneração em couro de crocodilo, que também é chamado de Chagrin. Ela é uma opacidade estromal poligonal, que fica nos 2/3 anteriores do estroma. Ela é branco acinzentada e ela é separada por áreas de córneas claras. Ó. A gente vê que a gente tem essas opacidades poligonais aqui de várias formas, separadas por área de córnea clara, que fica nos 2/3 do estroma anterior. Porém, ela também pode ocorrer no estroma posterior, mas é mais frequente de ser no estroma anterior. Ela é principalmente mais periférica e ela pode ir para a área central, mas é muito rara, ela fica mais periférica, né? E ela é mais frequente também em pessoas mais velhas, indivíduos mais idosos, ok? E o principal diagnóstico diferencial é com a distrofia central nebulosa de Pransuat, que a grande diferença, e a própria degeneração em couro também, ela não precisa de nenhum tratamento, o paciente é assintomático, porque não causa baixa visão, assusta muito, né? Mas o paciente tem uma visão normal. Já a distrofia nebulosa central, o próprio nome fala, ela é mais central, então ela fica mais no centro. Ela é principalmente relacionada com uma hereditariedade, herança autossômica dominante, então a gente pode perguntar se pai teve, se mãe teve, e também por essa localização mais central, né? Ela fica mais no estroma posterior, enquanto a couro de crocodilo fica mais no estroma anterior, mas ela também pode ir para o posterior, porém é mais frequente a própria distrofia ser mais posterior e a couro ser mais anterior, tá certo? E é uma opacidade nebulosa cinza, poligonal também, e separadas por uma área de uma córnea clara. Pode ir passar? Você quer fazer algum comentário? Bom dia, classe. Então vamos lá. Nós vamos perceber algumas questões nas degenerações, que elas geralmente são bem benignas, né? Na maioria das vezes não vão requerer tratamento nem nada, e são achados muito frequentes no nosso dia a dia de consultório, que chamam a atenção, mas não preocupam, e muitas vezes a gente não sabe nem descrever exatamente o que elas são, né? Então é importante a gente lembrar. O arco senil, os comentários são: primeiro, isso não vai invadir a córnea, tá? Isso é muito comum, a pessoa fica preocupada, ela fala que está perdendo a cor, que o olho está mudando de cor, porque realmente dá uma densidade periférica, né? E ela fica preocupada de chegar no centro. Se chegar no centro, eu vou ficar cego. Isso não vai chegar nunca no centro, nunca, tá? Então, é só explicar para o paciente: não tem o que fazer, não tem como tirar esse depósito, o depósito não sai. Não existe cirurgia para isso, não existe tratamento, não existe nada. Então, é esclarecer que isso é benigno, isso não vai interferir na visão e que não tem o que fazer. A observação que se faz é essa área livre, né, de córnea transparente entre a borda, né, externa da lesão e o início da área limbar aqui. Então, tem sempre essa característica. A degeneração de Vogt é uma curiosidade, a gente vai ver isso muito frequente no ambulatório, muitas vezes a gente nem relata isso, você olha na lâmpada de fenda, vê, passa batido, não anota, também não quer saber o que é e vai passando. Mas é isso, né? É um depósito periférico, né? Geralmente, né, sempre deve ter algum fator relacionado com a exposição de luz, né, exposição ambiental, porque ela fica sempre dentro da área de faixa, lembrando muito esses crescimentos de pterígio, né, que são essas degenerações que têm algum fator associado provavelmente com
ambiente, né? Excesso de exposição ao sol, irritação ambiental, porque na área protegida pela pálpebra ela não aparece. Então, a gente supõe, né? Nós supomos que tem algum fator relacionado com estímulos externos, né? Essa farinata, toda vez a gente ouve falar, mas achar que é bom nada. Não sei se nós aqui estamos passando sem perceber, ou ela não é tão frequente assim como a gente vê nos livros, sabe? Talvez nós é que não estejamos fazendo o diagnóstico, né? Mas são esses micropontos, é difícil aqui nessa região a gente ver melhor, são micropontos, né? Posteriores, também assintomáticos, né? Achados de exame. Essa degeneração de Sjögren é muito frequente. Então, se você for olhar por curiosidade, começar a ver os idosos que nós examinamos aqui na fundação e começar a procurar essas alterações, vocês vão ver que elas são muito mais frequentes do que a gente achava, né? Do que nós imaginávamos. E ela tem sempre essa característica, né? Ela tem os espaços claros, né? De córnea transparente entre essas áreas acinzentadas, né? Essa imagem aqui é muito bonita. Isso não interfere na capacidade visual do paciente, isso geralmente é periférico, em alguns casos ela vai tendendo a migrar. Eu nunca vi um Sjögren completo, tampando a córnea toda. Então, quando ela está mais central, você tem que fazer o diagnóstico diferencial da distrofia nebulosa central de François, né? Como o Guilherme já se adiantou, a diferença é exatamente como é central, é outra periférica. Então, o que você vai ver na distrofia central de François? A mesma imagem, olha, para você ver, essa imagem é muito, muito parecida com essa daqui, ó, né? Só a localização que é diferente. E ele é central. Então, você vai ter o depósito no centro e a periferia livre. Então, é o inverso da Sjögren tradicional. Na Sjögren tradicional, a periferia é acometida e o centro, claro. O centro é acometido e a periferia é clara. Essa distrofia central, ela baixa a visão 20/30, alguma coisa desse jeito, não requer tratamento, apesar de ter um aspecto que aparentemente interfere muito na visão, mas na prática não, né? Não se faz transplante de córnea, nem transplante lamelar, nada nesses casos aqui da distrofia central, porque a qualidade visual é estranhamente, né, ou surpreendentemente boa, né? Vamos lá, Guilherme. Agora vamos nas outras. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a ceratopatia lipídica. A ceratopatia lipídica, elas são depósitos também no estroma, brancos ou mais amarelados, compostos de colesterol, gorduras e fosfolipídios. Ela possui duas formas, a forma primária e a forma secundária. A forma primária ela é uma forma mais rara e ela ocorre espontaneamente, uma forma que não tem vaso nutridor, uma forma avascular, que é o que a gente pode estar vendo aqui na foto A, que a gente não vê que teve vaso. É difícil falar se é até primária, porque pode ser que aqui teve o próprio vaso, mas esse vaso já sumiu e às vezes nem deixou aquela cicatriz, né? Mas como aqui a gente não está vendo o vaso, a gente fala assim pela aula que é uma forma avascular, né? E a forma secundária, que é a forma mais comum, ela é principalmente secundária a processos inflamatórios crônicos que fazem com que o olho fique bastante inflamado, que faça com que a gente tenha uma vascularização. Os livros descrevem principalmente a ceratite disciforme por herpes e a ceratite por herpes zoster, que é o que nós estamos vendo nessas duas fotos. Aqui a gente vê que a gente tem esse vaso nutridor, esse vaso provavelmente extravasou colesterol, gordura, fosfolipídios, e esse material acabou se depositando no estroma, né? E aí ficou essa ceratopatia, ok? Aqui também nós vemos da mesma forma, não sei se está dando para ver pelas fotos, mas aqui a gente vê o trajeto da área de onde os vasos estavam passando, né? E é uma forma secundária também, né? Como é que é o tratamento da ceratopatia da ceratopatia lipídica? A gente tem que fazer o controle de qual foi a causa que levou a essa própria degeneração, né?
Às vezes a gente lança a mão do uso de corticoides tópicos, porque ele diminui o processo inflamatório, diminuindo essa neovascularização da córnea. Os livros também trazem que a gente pode fazer uma fotocoagulação com laser de argônio nos vasos nutridores, né? Ou também a gente pode fazer uma cauterização como se fosse no próprio procedimento que nós fazemos no pterígio, com uma ponta de uma agulha, né? Porém, esse vaso nutridor, às vezes a gente precisa que esse vaso chegue lá para ele mandar linfócitos, leucócitos pelo processo inflamatório. Então, eu não vejo a gente fazendo essa cauterização na prática. Os livros também lançam mão de anti-VEGF tópico ou subconjuntival, e a ceratoplastia penetrante nos casos mais avançados, que causam uma baixa de visão, que está mais no eixo visual, tá certo? A gente tem também a cerotopatia em faixa, que nada mais são do que depósitos de cálcio no espaço subepitelial, que esse espaço subepitelial é a membrana basal do epitélio, né? A camada de Baumann e o estroma anterior. A cerotopatia em faixa, ela ocorre principalmente em olhos que sofreram processos inflamatórios graves, ou são olhos que tem muitas comorbidades sérias, se fosse para você assim pensar, né? Um olho que tem uma atrofia, um olho em fitieses bulb, um olho com óleo de silicone, um olho que tem uma ceratite crônica severa, que tem um edema de córnea crônico, que tem uma uveíte crônica, pode estar também relacionada a pessoas mais velhas, né? E também tem as causas metabólicas, que são mais raras, mas que a gente precisa excluir, que é principalmente pacientes que têm o cálcio sérico mais alto, um fósforo sérico mais alto, um paciente renal crônico, um paciente com uma hiperuricemia, e também pode ter uma causa hereditária, né? Ela tem várias formas de apresentação. Aqui nós temos 2 depósitos periféricos bilaterais na área interpalpebral, e aqui a gente vê um depósito nodular mais central, né? E aí nós temos essa calcificação interpalpebral, que ela tem uma disseminação centrípeta e gradual, ou seja, ela começa periférico e vai indo em direção ao centro. Por isso que a gente pode pegar a doença em várias fases, uma fase mais precoce e uma fase mais crônica, né? E é como se fosse uma placa, e ela é como se fosse uma placa de giz com uma faixa contendo pequenos furos transparentes, né? Essas lesões avançadas, elas podem se tornar nodulares, podem se tornar mais elevadas. Às vezes você até vê na própria lâmpada de Fenta, parece que ela se torna mais crostosa, mais elevada. Às vezes, quando a gente tenta até raspar ela, essas lesões elas podem estar até mais profundas, certo? E o tratamento caso se o paciente estiver queixando que ele está com uma baixa visão, ou se ele estiver tendo desconforto porque forma essas placas crostosas, e às vezes quando o paciente pisca, irrita bastante o olho, a gente tem que tratar, né? E como é que a gente faz esse tratamento? A gente pode fazer a quelação ambulatorial. Essa foto aqui, ela já está uma foto mais típica, assim, uma foto mais assim clássica, que viu que está na área interpalpebral, que teve uma disseminação centrípeta, e não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui ela tem uma área mais crostosa, uma área mais elevada, entendeu? Às vezes a gente raspa, às vezes a gente acha que ela está superficial, ela pode estar até mais profunda, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer essa própria raspagem, né? Os livros falam que a gente pode fazer uma quelação ambulatorial, que é com o EDTA 1,5% manipulado de 6 em 6 horas,
e a gente faz e aí a gente pede para o paciente voltar depois de 15 dias e a gente raspa na própria lâmpada de fenda. Aqui na fundação a gente faz com uma concentração menor para o paciente ter uma maior tolerância. A gente faz com 0,35%, também de 6 em 6 horas, pede para o paciente voltar cerca de 2 semanas depois. A gente vai fazendo essa raspagem, ou a gente pode fazer a quelação no próprio bloco, né? A gente faz com outro também EDTA 3% manipulado, e aí a gente deixa ele em torno de 20 minutos para ele ir soltando essas placas de cálcio, e depois a gente vai passando o próprio bisturi, ou também pode ser feito também o uso de broca de diamante, que é mais fácil. E também os livros descrevem que a gente pode fazer uma ceratectomia com excimer laser ou uma ceratoplastia lamelar. Aqui eu trouxe um videozinho para vocês verem como é que é a quelação, né? Ele passou antes, né? O EDTA passou o cotonete para tentar tirar essas placas, né? Às vezes passa até com o próprio bisturi. Agora veio com o bisturi, está tentando arrancar essas placas, tem que tomar, mais cuidado, porque pode ser mais profundo. Agora ele já foi com a própria broca antes, porque provavelmente devia estar mais difícil. Agora está passando mais, agora está acabando de passar a própria broca, e a gente vê que a gente tira isso e a visão do paciente deve melhorar bem. Mesmo nós fazemos esse procedimento, pode ser que volte e a gente tenha que repetir isso várias vezes, porque a gente tem que tratar a causa. Se a gente não tratar a causa, isso vai acabar voltando e a gente vai ter que acabar fazendo esse procedimento várias vezes. Às vezes, nós até deixamos o paciente usando cronicamente a própria medicação 0,35% de 6 em 6 horas, para talvez às vezes até tentar dificultar a nova formação de novas placas. Você quer fazer algum comentário, professor? Só uma lembrança aqui, né, gente? Então, porque quando nós vemos determinadas degenerações, nós lembramos muito de várias distrofias, né? Então, lembrar que a questão prática do diferencial diagnóstico entre as duas, entre uma distrofia e uma degeneração, geralmente as degenerações são monoculares, mas podem ser bilaterais. As distrofias a gente considera elas praticamente todas bilaterais, só a polimorfa posterior que pode ser monocular. Então isso é um fator, né? Se tem de um lado, não tem do outro, a gente já fala mais em degeneração. E o principal fator de diagnóstico diferencial é relacionado com a herança, né? Então, as distrofias caracteristicamente têm fatores hereditários e as degenerações não, né? Então, feito esse comentário, vamos lá. A ceratopatia lipídica é nossa velha conhecida, nós encontramos em muitos pacientes, mas muitos pacientes aqui, é o que a gente chama de leucoma, né? O leucoma, você está falando simplesmente que é uma mancha branca, né? O leucoma é uma mancha branca, né? Se ela for bem clarinha, ela só diminui um pouco a transparência, você pode chamá-la de nubécula. Se ela for mais densa, como aqui nesse caso, você pode chamá-la de leucoma. Então, você está falando, você está descrevendo, mas você não está diagnosticando e não definindo o que é aquela mancha branca. Então, dessas manchas brancas que nós vemos com muita frequência aqui no nosso ambulatório, com uma história muitas vezes sabida, outra história totalmente incoerente ou sem história nenhuma, o paciente não sabe dizer nada sobre ela, a grande parte delas vão ser chamadas, são na verdade as ceratopatias lipídicas, né? Então, o que chama a atenção dessas ceratopatias? Primeiro, um tom um pouco brilhante, né? O colesterol brilha, ele tem reflexão. Então, não é raro você identificar nessas áreas de leucoma um tom um pouco dourado, né? Um tom de dourado. Isso daí é quase que sinal patognomônico de
ceratopatia lipídica, né? Então, esse colesterol que é depositado, ele brilha, ele dá esse tom de brilho, mas não é obrigatório, mas é muito, muito frequente. Depois, a presença de vasos, né? Esses vasos podem estar em atividade, como nesse caso, um vaso nutridor aqui, ou não. Aqui nesse caso, essas áreas de transparência maior são os caminhos onde que os vasos anteriores estavam. Então, existe uma diferença aqui entre vaso fantasma e esse tipo de vaso. Aqui você não está vendo mais a parede vascular. Então, aqui era um espaço onde o vaso existia, ele retraiu completamente e extravasou. A área de extravasamento de colesterol, lípide, é a área branca. Então, onde tinha o vaso não houve extravasamento, o extravasamento é lateral ao vaso, ele regride e fica essa área de transparência corneana, tá? Que dá essa sensação, esse aspecto de pena, né? Então, isso também é muito característico. Então, essa área foi extremamente vascularizada, vocês podem imaginar aqui, só que agora não deve ter nada, ou se tiver algum resíduo muito discreto. Quando você tem um vaso fantasma, você chega a visualizar a borda vascular. Então, o vaso está oco, não tem sangue dentro do vaso, mas você visualiza a borda, a parede vascular ainda existe. Aqui, nesse caso, nem isso mais, né? Então, isso também é uma característica quase que patognomônica dos leucomas causados por ceratopatia lipídica. Existem demonstrações diferentes, você vê que esse aspecto triangular também é muito frequente, é muito comum, esse aspecto triangular com a base do triângulo voltada para o limbo, isso é muito frequente. Você também pode ter esse que são as retrações vasculares, você vê que aqui não tem o brilho e aqui tem um brilho, né? Tem um brilho. Então, o que vai diferenciar este deste, provavelmente é o tipo de depósito, né? Aqui provavelmente deve ter mais colesterol, aqui menos ou nada, né? Essas manchas são irreversíveis na grande maioria dos casos. Mesmo que você faça a cauterização do vaso, ela não vai efetivamente desaparecer. Esse lípide, uma vez que ele fica no estroma, ele dificilmente ele sai. Então, esses leucomas são de anos, muitas vezes anos e anos que o paciente tem o leucoma, e não há expectativa de que ele desapareça. Então, a questão desse caso primário, que é espontânea e rara, eu acho que isso daqui está muito mais, talvez, pela falta do diagnóstico, do momento em que houve a vascularização, do que propriamente existir um depósito avascular, porque como que o colesterol, a gordura, o lipídico ia lá para dentro da córnea? Né? Se não tem um vaso, tem que ter um caminho, tem que ter algo levando para lá. Então, acho que mais uma falta talvez aqui, né, de oportunidade diagnóstica do que realmente ser avascular. A gente pensa sempre que ele está relacionado com o vaso, e inclusive a profundidade do leucoma está relacionada também com a profundidade vascular. Você consegue visualizar os leucomas e ver se eles estão mais profundos, e coincidentemente o vaso nutridor vai estar mais profundo ou mais superficial, o que corrobora com a origem, né, dessa questão, que ela depende da parte vascular para aparecer. Se você vir uma imagem dessa, é difícil, eu não diria impossível, de você falar a origem. O que aconteceu aqui? Não sei. Pode ter uma série de situações que causaram uma invasão vascular, e da invasão vascular houve o depósito da ceratopatia lipídica. Então, o que você pode falar é assim: isso daqui é uma ceratopatia lipídica, ok? Qual que é a origem? Não sei. Então, se é herpes, se é foi uma úlcera infectada, sei lá. Então, é muito difícil você falar a causa. Você pode falar o que você está vendo, descrever muito bem, mas não falar a origem só pelo aspecto. O tratamento é muito relativo, porque naqueles casos em que você tem um depósito causado por um aumento de corticoides, né, da própria uma doença cortisônica do paciente, ok, cortisônica não, do colesterol, né, do paciente, ok, mas fora isso, esse tratamento é muito complexo, porque é aquilo que o Guilherme falou, você está numa encruzilhada. Se tem vasos sanguíneos na lesão, é sinal que aquela lesão precisa ser atacada, é uma resposta do organismo para aquela lesão. Se você inibir a vascularização, você muitas vezes inibe a resposta.
Então, para que lado que você vai? Você vai proteger a córnea de um possível depósito de colesterol, ou você vai agredir a córnea, tirando a vascularização da córnea, e aí sim você deixando o agente causador da vascularização se sobrepor. Então é uma história muito complexa, né? E o que a gente vê, na verdade, é que os diagnósticos são feitos tardiamente. Então você já vê a lesão já existe, o leucoma já está presente. Num quadro igual esse daqui, vai interferir pouco. Se você reduzir esse vaso aqui, o que vai mudar nessa área toda? Pouquíssima coisa, né? Essa córnea não vai limpar se você cauterizar esse vaso. Pode piorar um pouco o depósito? Ok, pode piorar, mas qual vantagem que você leva aqui? Então são questionáveis, né? São momentos questionáveis de tratamento. Essa imagem é aquilo que nós falamos, é o clássico, né? Um triangular com a base voltada para o limbo. Não sei se vocês estão vendo com detalhe, existe um vaso nutridor bem modesto aqui, né? Bem fininho, que é pouco provável que ele ainda esteja levando algum tipo de colesterol. Isso aqui provavelmente já era muito mais intenso. Está um olho calmo, está um olho frio, já não tem mais o processo em atividade, né? Existe aquele brilho que aqui na periferia, na lâmpada de fenda a gente vê isso melhor, né? Que são as características aqui da ceratopatia lipídica, né? Então todos esses tratamentos aqui você pode até fazer com o objetivo de tirar os grandes vasos, não tem nenhum melhor do que o outro. Se a doença de base continua, se a causa da invasão vascular continua, os vasos vão voltar, né? Eles são temporários, essas cauterizações são na verdade muito frustrantes, né? Essas cauterizações aqui, para evitar que você tenha um depósito maior. O depósito já aconteceu, isso não vai se limpar com a retirada do vaso, então na verdade é frustrante esse tipo de opção de tratamento. A ceratopatia em faixa, isso também nós vamos ver com muita frequência, principalmente em olhos que estão tendendo à atrofia, né? Então olhos submetidos a cirurgias de retina, óleo de silicone, gás, aquela coisa toda, são olhos que são cegos ou praticamente cegos na grande maioria das vezes. Você pode ter a ceratopatia também em olhos sadios, em olhos com visão boa, mas aí já provavelmente tem alguma questão até relacionada com uma hipercalcilemia, alguma coisa dessa forma, né? Não se sabe exatamente o porquê que existe a tendência, de novo, de fazer em faixa, na faixa protegida pela pálpebra, não se sabe porquê exatamente. Pode começar só nessas periferias, como está aqui, pode ter uma área central lisa, como está essa daqui, ou você pode ter a mais frequente, que é essa em faixa e áspera, tá? Então essa superfície é toda áspera, o epitélio é todo irregular e os depósitos são concretos. Você toca nesse depósito, você pega uma agulha e toca nos depósitos, você sente que eles são duros, eles são resistentes. Então o objetivo principal não é restaurar a transparência, porque a grande maioria dos casos esses olhos são de baixa divisão ou cegos. Então o objetivo principal não é esse, o objetivo principal é dar conforto para o paciente, porque isso incomoda, isso dói, isso machuca, né? Toda vez que o paciente pisca, ele vai ter um atrito aqui e isso vai gerar para ele uma sensação de desconforto permanente e crônica. Isso é muito desconfortável, né? Lógico, você já imagina-se que seja. Remover também por aspecto estético, ok, é uma tentativa, porque fica um olho feio, né? Um olho que chama a atenção esteticamente. Para melhorar o conforto, naqueles casos clássicos em que o olho enxerga pouco, basta uma lente de contato terapêutica, isso resolve muito bem. Então você coloca a lente de contato terapêutica, esse paciente tem que ser controlado pelo uso, né? Ele pode deixar a lente aí quietinha, não precisa ficar tirando ela todo dia, pode fazer remoção mensal da lente, como a gente faz com as bolhosas, e funciona muito bem em termos de conforto, acaba o desconforto do paciente, isso resolve muito bem. É muito bem tolerado na grande maioria dos casos. Então o cuidado para saber se o paciente pode usar a lente, se ele tem higiene suficiente para isso, se a família vai colaborar, e havendo essa coincidência, é um tratamento simples e eficiente, né? Não vai tratar a causa, mas vai tratar a consequência principal, que é o desconforto. A remoção dessa faixa pode ser feito mesmo, né? Então o uso do EDTA, como o Guilherme falou, a gente usa numa concentração
pouco mais baixa do que essa, porque 1,5 é de difícil aceitação do paciente, mas ok, né? Então você vai usar por um período para tentar quebrar o EDTA é um quelante de cálcio, então ele vai tentar quebrar as ligações do cálcio aqui e facilitar a remoção. Essa área que vocês estão vendo mais transparente, provavelmente já foi feita uma retirada, tá? Ou então houve uma saída de parte da camada dos depósitos de cálcio. Então essa lesão aqui, ela na lâmpada de fenda, muitas vezes você consegue tirá-la até na lâmpada de fenda. Com uma agulha ou qualquer outro material, você vai removendo mecanicamente, descolando essa placa, né? Tem que ter cuidado, ela pode estar profunda, pode ter uma vascularização profunda que você não percebe, então ela pode sangrar na retirada. É mais confortável fazer no bloco, porque o paciente está deitado, do que na lâmpada de fenda, porém, na lâmpada de fenda você tem uma visualização melhor da profundidade da lesão. No bloco cirúrgico você tem menos condição de fazer isso, mas é mais confortável. Se for fazer no bloco, o paciente compra o EDTA mais concentrado, não usa, traz para você, porque nessa concentração ele não vai tolerar o uso, traz para você, aí você no bloco, com anestesia tópica, é só colírio, não precisa mais do que isso, encharca lá o cotonete e deixa o cotonete embebendo aqui por um período, e aí vai tentando fazer a retirada mecânica através do polimento, que seria o mais legal, né, o mais interessante. O PTK também é interessante nessa superfície, você fazer um PTK, mas tem que ter cuidado também para ver que profundidade que você vai fazer, senão você pode deixar essa córnea muito fina. Eu acredito que o uso da broca e a limpeza mecânica no bloco cirúrgico, a gente tenha mais controle do quanto que a gente deva tirar e o quanto de segurança que nós temos em relação ao eczema nesses casos. Filminho, nós já vimos, né? Essa área aqui, ó, é uma área que você pode entrar até talvez muitas vezes com uma espátula aqui por baixo e descolar essa placa inteira, né? Algumas vezes você acha um plano de clivagem interessante e vai descolando isso aqui. Bom, vamos lá, esferoidal. Então, gente, agora a gente vai falar sobre a degeneração esferoidal. Ela tem vários nomes diferentes, também é muito conhecida como ceratopatia do labrador, ceratopatia climática em gota, distrofia nodular de Biet ou elastose corneana. Ela é uma condição bilateral idiopática. A gente acredita que ela é mais comum em pessoas que trabalham ao ar livre devido a uma maior exposição à própria radiação ultravioleta, e ela é mais frequente em homens, tá certo? Ela é uma condição relativamente inócua, mas tem alguns casos que tem uma piora visual, né? E como é que é a histologia dela? A gente vê que a gente tem certos depósitos proteicos e esses depósitos a gente vê que eles são irregulares, né? Elas estão localizadas no estroma anterior que fazem uma substituição da Baumann, tá certo? E uma coisa que também pode ser que seja interessante é que eu nunca vi, mas eu já vi o próprio professor também comentando que se nós destruíssemos a Baumann, talvez a gente iria fazer um controle dessa patologia, porque a fisiopatologia dela é que esses depósitos substituem a Baumann. Se a gente não tem mais Baumann, não tem o que ser substituído. Então, teoricamente, a gente poderia ter um maior controle, né? E aqui nós vemos que, como se fosse uns grumos mais amarronzados, uma cor mais âmbar, tá certo? Que é o que está sendo descrito aqui, né? Que são grânulos periféricos com uma coloração âmbar, ou seja, mais amarronzado, no estroma superficial interpalpebral, né? E ela vai progressivamente evoluindo para uma disseminação central, ou seja, ela começa mais periférica e depois vai disseminando mais centralmente, como se fossem esses grumos, né? Quando essas lesões elas ficam mais avançadas, esses próprios grumos que talvez ficaram aqui mais periféricos e que vão progredindo mais centralmente, eles vão ficando cada vez mais confluentes e eles formam nódulos. Aqui a gente já tem uma lesão mais avançada, né? Então aqui nós vimos que esses grumos foram para a área central e aqui eles formaram esses nódulos
com um estroma opacificado perilesional, né? Ou seja, a lesão provavelmente começou aqui com pequenos grumos, foi-se disseminando centralmente, formou essa placa nodular com essa área de estroma opacificado perilesional. O tratamento, a gente fala para o paciente tentar diminuir a exposição ao sol, mas se não for possível, fazer proteção com óculos, com uma proteção UV, né? A gente pode lançar a mão também da ceratectomia superficial, porque ele está localizado no estroma superficial. Então pode ser que a gente consiga fazer uma ceratectomia superficial ou uma ceratoplastia lamelar para melhorar a visão, se tiver no eixo visual e se o paciente estiver tendo uma perda visual. A gente tem também a degeneração nodular de Salzmann. E qual é que é a causa dela? Qualquer coisa que possa causar uma irritação na córnea, cronicamente, ou uma inflamação, ou seja, pode ser até um próprio olho seco, porque ele é uma doença crônica e é uma doença inflamatória hoje, né? Mas qualquer coisa que faça com que o olho fique mais irritado e mais inflamado cronicamente pode predispor à formação dessa própria degeneração, né? Elas são opacidades estromais, também mais uma vez estroma, ela é nodular elevada, cinza ou mais azul acinzentada, e ela é discreta, né? Ela deixa essas lesões na córnea com cicatrizes, e a base do nódulo ela pode ser circundada por um depósito de ferro epitelial, e com o tempo essas lesões elas podem causar várias erosões epiteliais recorrentes. Isso causa sintoma e causa desconforto para o paciente, né? O paciente vai ter fotofobia, lacrimejamento, pode ter uma diminuição da visão quando tiver com múltiplas erosões, e a gente trata com lubrificantes, né? Para nós tentarmos melhorar esse desconforto. A gente pode lançar também mão da ceratectomia superficial ou da ceratoplastia lamelar para melhorar a visão, né? Aqui a gente vê outras fotos dessa própria degeneração, né? Ela é mais periférica. Normalmente a gente vê que a gente tem essas lesões nodulares mais elevadas, azul acinzentadas ou mais brancacentas, né? E é isso. Essa degeneração esferoidal, eu já vi alguns casos aqui na clínica, não é comum, mas quando você vê o caso, você identifica ele imediatamente por causa dessa forma, dessas bolotinhas, né? Essas esferas, né? E dessa cor dourada, âmbar. Isso é a característica da lesão. Então, lembrar sempre, né? Isso que a gente estava comentando, essas aulas de degeneração e distrofia. A gente tem que ter imagem, você tem que ver a imagem, isso tem que ficar na sua cabeça lá em algum momento, quando você vira essa imagem aqui no ambulatório, fala assim, gente, eu lembro disso, eu sei o que é, eu já vi, né? Então essa imagem tem que ficar gravada para você. E às vezes que eu vi a degeneração esferoidal, foram poucas, mas eu já vi algumas, ela é exatamente isso, né? Essa imagem amarelada, elevada, cor de dourado ou âmbar, né? Âmbar é bonito, né? Você fala, cor de âmbar, né? Bonito demais, chique, né? E ela está relacionada com essa história da exposição ultravioleta. Então, normalmente não se faz nada, é um achado muitas vezes de exame. Se você tem uma alteração de transparência suficiente para alterar a visão do paciente, como ela é geralmente central, em faixa na região da visão do paciente, se isso tiver de maneira significativa interferindo na vida do paciente, então a gente tem que pensar em algum tratamento. Aqui nesse caso, os PTK são muito bem indicados, né? Você faz a limpeza da superfície do epitélio, você remove a balma obrigatoriamente com o PTK, e isso talvez dificulte a nova aderência desses depósitos, o aparecimento desses depósitos, uma vez que eles são depósitos da balma, né? Mas se a visão estiver razoável, pouca queixa, nada de fazer intervenção, né? Deixa a história e faz a proteção. Recomenda a questão do uso do ultravioleta, se ele puder mudar essa atividade dele, que ele fica muito exposto
o sol, se ele puder mudar, né, ele deve mudar. Então, são esses cuidados de higiene e de ambiente para ele, né? A degeneração nodular de Salzmann, o que chama atenção é que ela é elevada, tá, gente? Ela é uma degeneração um pouco elevada, então ela é diferente por exemplo, daquele leucoma da degeneração lipídica. A degeneração lipídica é dentro do estroma. Ela não tem praticamente nada de superfície, ela é lisa na superfície. A degeneração de Salzmann, ela é superficial, então ela é mais elevada, ela não tem uma história necessariamente de lesão da córnea específica, né? Você vê que o resto da córnea está muito tranquilo aqui nessa região toda, então isso é um passado, alguma coisa que teve, que não tem mais em atividade, e isso vai chamar atenção estética, né? Dependendo da extensão. Pouco provável que isso aqui dê alguma queixa para o paciente, está fora da área visual, então, mas é um cuidado aqui para ver se ela não está crescendo. Se ela estiver crescendo, aí tem que se pensar na retirada. A retirada não é tão simples, né? Porque toda vez que você faz uma retirada dela de superfície mais profundo um pouquinho, você pode alterar, causar astigmatismos. Então, sai de uma situação de relativo conforto do paciente para um problema, que é uma alteração refracional, que pode comprometer a visão útil desse paciente, né? Então, a gente tem que pensar bastante antes dessa aflição, né, de tirar isso cirurgicamente. Que mais? Então, as várias formas, a gente não percebe aqui na foto, mas isso é uma característica, ela é um pouco elevada, tá? Ela é um pouco alta e elevada. Então, ela tem algumas formas de manifestação um pouco diferentes, né? Essa daqui com uma área de invasão plana aqui na frente. Então, são definições muitas vezes difíceis de você fazer se ela foge um pouco do padrão, que são esses padrões nodulares aqui, ó. Por isso que ele chama de degeneração nodular de Salzmann, né? Porque ela forma essas bolotas aqui, esses nódulos, e eles são todos elevados, né? E geralmente num olho bem calmo, apesar da origem poder ser inflamatória, alguma coisa desse jeito. Pois essa aqui é a história. O Guilherme está perguntando a respeito disso, né? Quando você vai olhar na origem, então lá, qualquer forma de irritação corneana crônica ou inflamação. Então, assim, as inflamações crônicas, sim, por exemplo, principalmente conjuntivites alérgicas da infância e da adolescência, né? Aqueles meninos que foram alérgicos anos sequenciais. Então, ele é um adulto que não tem mais queixa, mas se você puxar a língua dele, ele vai te falar: não, mas quando eu era pequeno eu tinha muita irritação, tinha muita conjuntivite, eu tinha conjuntivite tal e coisa. Então, isso sim, mas muitas vezes, se você não perguntar, o paciente não vai te informar, porque naquele momento ele já não está, ele está assintomático, né? Então, isso é que dificulta um pouco, né, essa questão. Então, gente, as degenerações, só lembrando dessa questão, então, elas não têm caráter hereditário, tá? Então, diferente das degenerações, das distrofias, elas não têm caráter hereditário. Elas podem sim ser monoculares, podem ser bilateral, pode, mas elas são mais frequentes monoculares do que bilaterais. Tem umas bem específicas. Você pega, por exemplo, uma degeneração lipídica, ela 99% das vezes ela é monocular. Por quê? É muito azar o cara ter tido 2 processos inflamatórios com invasão vascular nas córneas, né? Então, assim, geralmente ele tem um olho, uma história e tudo, então você define mais fácil. A Salzmann é a mesma coisa, né? A distrofia em placa, a não ser que você tenha uma doença sistêmica, que a degeneração em placa, né? A não ser que você tenha uma doença sistêmica que justifique esse acúmulo de cálcio na córnea, você vai ter um episódio, ele foi operado, é um olho que já não funciona, já sofreu não sei quantas cirurgias. Pode ter nas duas? Pode ter nas duas, mas é muito azar, né? Então, essas são as questões para a gente ir separando o que é uma distrofia e o que é uma degeneração. Ok? Obrigado, até semana que vem, bom trabalho para todos. Parabéns, Guilherme, muito bom. Obrigado.